Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada esta que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade está próxima de nós. Para alcançá-la e colocá-la dentro do nosso coração, nós precisamos arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos trabalhar juntos? Vamos arregaçar as mangas e mãos à obra. Neste domingo, dia 3 de março, para nos auxiliar, vamos a uma passagem evangélica que diz o seguinte: é da Epístola de Paulo aos Hebreus. Escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Olhem só, que interessante. As palavras de Paulo aos Hebreus. Escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, do que por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado. Nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de por um pouco de tempo as suntuosidades da casa do faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando a imagem sublime para definir a posição do espírito encarnado na Terra. E isso serve para nós no nosso dia a dia. Por quê? Por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Também, por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. E por um pouco, o infeliz padece privações. Se o homem lembrasse da brevidade dos dias de que dispõe na Terra, e se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso da carne que se movimenta, com certeza ele agiria diferente. Por quê? Semelhante percepção diante da eternidade nos dá um conceito novo de oportunidade. Aí aprendemos que estes poucos anos que passamos aqui na Terra representam uma preciosa e rápida oportunidade que nos é concedida no mundo através do quê? Através da reencarnação. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo. Volto a lembrar que são 100 anos em relação à eternidade. E nós nos apegamos, não é? A esse pouco tempo que nós passamos aqui e esquecemos da eternidade. Então, é indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quanto souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima do faraó, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus também não se abalou a disputar, nem por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz, com a ressurreição eterna, ou seja, a cruz nos aponta o mundo espiritual. Jesus assumiu ser assassinado para nos mostrar que a vida continuava além da vida. Então, Paulo também não se animou a descansar por um pouco,
depois de encontrar o mestre às portas de Damasco, de maneira a alegarmos o seu exemplo de trabalho e fé viva. Importante a gente lembrar que Paulo, até encontrar Jesus, era Saulo, um doutor da lei, perseguidor dos judeus. Ele vinha com seus companheiros prender alguns judeus em Damasco, na Síria, que eram seguidores de Jesus. Os judeus sempre perseguiram os cristãos, perseguiram Cristo e hoje perseguem os cristãos. É até interessante eu vi um vídeo esse dia nas redes sociais de uma mulher que dizia que estava defendendo Israel porque Israel era cristão. Enganada ela. Os cristãos são minoria em Israel. São em torno de 2% da população. Majoritariamente Israel pratica o judaísmo, ou seja, segue o Torá, segue o Antigo Testamento. O olho por olho, dente por dente de Moisés. Diferente dos cristãos que seguem Jesus, que prega a lei do amor. Então, não podemos descansar por um pouco, como Paulo fez, depois de encontrar Jesus às portas de Damasco. Ele se converteu ao cristianismo e se transformou no primeiro pregador do cristianismo para todos os povos. Porque até então, os apóstolos acreditavam que a mensagem de Jesus se dirigia especialmente para os judeus. Paulo não. Teve uma visão universalista, uma visão globalista, compreendendo que o mundo só deixaria de ser um mundo de provas de expiação, como tinha sido promovido quando Jesus veio ao planeta, para um mundo de regeneração, quando todos colocassem em prática o Evangelho de Jesus, ou seja, a lei do amor. Tanto que Jesus só pediu duas coisas: ama a Deus e ama teu próximo. Então, meu querido amigo, onde estiveres, lembra-te que aí permaneces por um pouco de tempo. Modera-te na alegria e conforma-te na tristeza, trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que nós vamos caminhar para um momento de felicidade ou de sofrimento, cada um escolhe. Todos nós temos livre-arbítrio, e o livre-arbítrio não deve escolher ou o caminho do bem ou o caminho do mundo. Tanto que Jesus disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Só que a gente lembra muito de César, né? E acaba esquecendo de Deus. Pense nisso. Um bom domingo para você e até segunda-feira pela manhã com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.